Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e estamos iniciando aí mais uma série de ministrações aonde o Senhor tem falado profundamente conosco, não é verdade? Louvado seja Deus. São 6:02 da manhã e eu quero te convidar a estar em oração conosco neste momento agora, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, Pai querido, de estar ministrando a Tua palavra, de estar ouvindo, de estar tendo este relacionamento contigo, Senhor. Através, meu Pai, da oração, da palavra, da busca, né, por aquilo que é especial, na busca por aquilo que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a traça não acaba, que o ferrugem não corrói. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, pela minha vida. Te agradeço pela vida dos meus irmãos em Cristo. Te agradeço pela vida da minha esposa, Senhor. Ainda estamos em oração por ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre ela o bálsamo da cura. Senhor, fala conosco nesta manhã. Não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres. Direciona, Senhor Deus, cada palavra que há de sair da minha boca, cada palavra, Senhor Deus, que há de ser falada durante este dia, nesta série de ministrações, Senhor. Nos ajuda, meu Pai querido, pois dependemos totalmente de Ti, Senhor. Como está escrito na Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então nos ajuda, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, nos direciona, movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, pois queremos fazer somente aquilo que Tu queres. Que possamos, Pai querido, ser tirado da Tua aljava como flecha. Que o Senhor possa nos lançar em direção ao alvo para que sejamos literalmente, meu Pai, usados por Ti da forma que Tu queres, como Tu queres. Senhor, faz de nós Teus instrumentos e que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que possamos, Pai querido, guardá-la, cumpri-la e praticá-la em nosso coração. Te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João, capítulo de número 13, versículo de número 7. João, capítulo de número 13, versículo de número 7. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois toda a honra, toda a glória, louvor e majestade pertence a Ele. Amém, queridos? João capítulo de número 13, versículo de número 7, está escrito assim. Respondeu Jesus e disse-lhes, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Amém? Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Irmãos,
A palavra que o Senhor colocou em meu coração, para nós estarmos meditando nesta manhã, ela está contida na história onde Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Eu sempre faço uma comparação desta história que eu acho muito interessante, pois nós podemos fazer a junção de uma certa situação que fica bem, bem explicada. A Bíblia conta a história que certa vez Jesus estava vindo com os discípulos e os discípulos no meio do caminho eles estavam discutindo em si, né, algo. E essa discussão veio, né, junto com eles até o local onde eles estavam, até onde eles pousaram. Paz do Senhor, irmã Livone, que Deus lhe abençoe, minha filha. Seja muito bem-vinda nesta manhã, em nome de Jesus. E aí houve uma discussão entre eles, pois cada um deles estava querendo saber qual deles era o maior. E existem algumas versões que contam histórias paralelas. Uma diz que Jesus, vendo a discussão, chamou uma criança, colocou a criança no colo e disse: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja como esta criança, né? Em outras traduções, em algumas outras traduções judaicas, fala de uma outra história onde Jesus também participou dessa mesma discussão, onde eles estavam querendo saber quem era o maior. E Jesus pegou um pano, tirou as suas roupas, colocou um pano sobre os seus lombos e foi até eles e começou a lavar os seus pés. Aonde nós sabemos da história onde Pedro, quando viu essa situação e chegando a vez dele, ele disse: Senhor, tu não vai lavar os meus pés, né? Como quem diz assim: Senhor, tu é meu mestre, tu não pode lavar os meus pés. Só que Jesus Cristo, usando o texto que foi lido, ele disse que o que eu faço agora você pode até não entender, mas depois tu vai entender. E em outros textos também menciona que quando Jesus Cristo acaba de limpar os pés dos discípulos, de lavar os pés, ele mesmo questiona e pergunta: vocês entenderam, né, agora o que eu acabei de fazer? E os discípulos ficaram em silêncio. Porém, o próprio Cristo fala que ele, como exemplo de mestre, ele jamais poderia deixar que ficasse, imagino eu, qualquer tipo de dúvida na cabeça dos discípulos em relação à sua própria posição. Pois a Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a sua forma divina, veio à terra, se fez carne, ele se fez servo. Se você ler o Evangelho de Marcos, é o evangelho que mais demonstra Cristo como servo. Então o próprio Cristo disse: não é maior, né, o mestre do que os seus servos. Então Jesus estava dando o exemplo, dizendo: você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ter uma alta posição no reino de Deus? Seja o menor, seja servo. É você, meu amado irmão, que está me vendo nesta manhã. O Senhor não te chamou para ser estrela. O Senhor não te chamou para você ser aquela pessoa exaltada. Não, pelo contrário. O Senhor te vocacionou para te ser servo. A palavra servo, ela cabe ao coração do crente. Sabe por quê? Porque quem é servo ama. Quem serve, serve não porque está com medo, mas porque tem respeito, porque tem reconhecimento pelo seu Senhor. E eu e você devemos ter o maior,
nível de reconhecimento acerca de Cristo, pois sem Ele, nem eu e nem você estaríamos vivos. Sem Jesus, nem eu e nem você mereceríamos adentrar os portões celestiais, mas através do sacrifício feito por Ele, eu e você alcançamos vida nova. Estamos hoje vivendo novidade de vida. E como está escrito na palavra, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E através deste grande sacrifício, hoje alcançamos vida eterna. Então, eu quero crer que aquilo que Cristo fez em relação aos discípulos, lavando seus pés, demonstrando a eles que a verdadeira estrutura do ministério apostólico não é eles serem apóstolos, mas a maior estrutura do ministério apostólico é eles continuarem se vendo como servos, eles continuarem se vendo como pessoas humildes. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você perceber que um servo de Deus, vamos colocar assim, que um ministro da palavra, que alguém que deveria demonstrar uma determinada atitude, entendeu? Está cheio de soberba e de arrogância, você pode ter certeza que ele já não tem mais a visão do ministério há muito tempo. E infelizmente, eu digo isso, infelizmente, muitos têm perdido o foco deste princípio de humildade, sabe? Se você não entende que você está servindo a Deus justamente para isto, para ser servo, você já perdeu o foco há muito tempo. Você quer que eu te prove isso biblicamente? Eu creio que um dos maiores elogios que Deus poderia dar ao homem, ele fez, eu disse um dos, tá? Eu disse um dos maiores elogios que Deus poderia dar ao homem, ele deu a um homem chamado Jó. E você percebe que quando Deus foi dar testemunho de Jó, Deus falou algo a respeito dele. A Bíblia diz que Satanás se reuniu perante Deus junto com os filhos de Deus, e ali naquele momento Satanás, ao adentrar a presença de Deus, Deus pergunta a Satanás: de onde tu vens? E ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Olha o que Deus fala para Jó, para Satanás, em relação a Jó. Ele poderia ter dito: viu aquele homem íntegro que tem lá embaixo? Viu como ele se diz? Ele não fala primeiro. A primeira qualidade, você percebe que Deus, escute isso, você percebe que Deus, ele vai detalhando as qualidades de Jó. Só que a primeira qualidade que Deus exalta, que Deus fala de Jó, é justamente aquela mais importante. Ele olha para Satanás e diz assim: de onde tu vem? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus dá um sorriso e diz assim: tu viste o meu servo Jó? Aí ele começa: homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Você está entendendo, irmãos? Deus declarou para este homem chamado Jó que ele era um homem íntegro, ele era
temente ao Senhor, ele se desviava do mal, mas a primeira característica que chama a atenção de Deus é quando ele diz: Tu viste, Satanás, o meu servo. Então daí você tem, querido, em nome de Jesus Cristo, a certeza de que a maior qualidade daquele que tem um ministério diante do Senhor Jesus, diante de Deus, é quando eles têm em seu coração humildade. É quando ele tem em seu coração humildade para reconhecer o seu lugar. Sendo que, e deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não é porque você vai reconhecer o seu lugar como servo que você vai perder a sua autoridade que Deus lhe deu. Não, pelo contrário. Ela só vai é, se sobrepor mais ainda. Entendeu? Ela só vai crescer mais ainda. Então você percebe, querido, que a atitude que Deus tomou, que Jesus tomou neste texto que eu li, né, falando sobre o lava-pés, essas coisas todas, né, e, e logo após, né, Jesus Cristo ter feito tudo isso, eles reconheceram verdadeiramente que deveria ser assim. E depois destas palavras que eu mencionei agora, eu quero apenas focar, eu não quero focar nesta história. Eu quero focar agora literalmente no texto, no texto que eu li, aonde Cristo ele diz assim: o que eu faço agora você não entende, porém mais tarde você entenderá. E eu quero justamente fazer, declarar a você algo sobre esta frase. Algumas vezes Deus, ele faz algo em nossas vidas que a gente pode até não compreender no momento. E eu lhe digo por que nós não compreendemos. Nós não compreendemos porque somos seres humanos, irmãos. A nossa mente, ela é infinitamente menor do que a mente do Senhor nosso Deus e do que os seus pensamentos. A Bíblia diz em Romanos não, em Isaías 55, versículo 8, que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Então, se os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, eu tenho que entender que o projeto dele também é maior do que o meu. O sonho dele também é maior do que o meu. E quando a Bíblia fala justamente disso, aonde diz que os pensamentos dele são infinitamente maiores que os meus, ele prova isso, ele ainda fala sobre isso. Ele diz assim, olha, assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os pensamentos de Deus acerca dos meus pensamentos. Então, muitas vezes quando acontece algo que eu e você não temos a compreensão de o porquê está acontecendo, eu quero lhe dar um conselho pastoral. Confie. Confie em Deus. Acredite. Mas pastor, está tudo dando errado. Continue acreditando em Deus. Mas pastor, essa situação que está acontecendo, eu não esperava. Continue confiando em Deus. Mas pastor, não está saindo nada do que eu imaginei. Continue confiando em Deus. Porque uma coisa eu tenho certeza. E escute bem o que eu vou lhe dizer. Se verdadeiramente
você colocou esta situação nas mãos de Deus, então entenda que aquilo que Ele está permitindo acontecer é o melhor para você. Vou dizer de novo. Se verdadeiramente você colocou estas circunstâncias que você está vivendo nas mãos de Deus, o que está acontecendo, tenha plena certeza que é o melhor para você. Deus é Pai. E o próprio Cristo disse, olha, qual pai que tendo um pedaço de pão dará ao filho pedra? Qual pai, tendo capacidade de abençoar o seu filho com, né, algo bom, dará a ele um escorpião? Então Jesus Cristo disse, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus? Então compreenda isso. Jeremias 29:11 diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz, são pensamentos de amor, são pensamentos, né, que hão de entregar o fim que o teu coração espera. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, compreenda isto, sabe? Se está acontecendo algo que você não tem a menor ideia de o porquê, apenas confie. Ah, pastor, mas eu quero uma explicação. Irmão, irmã, eu volto a dizer, Deus é Deus. Ele pode explicar a você o porquê disso estar acontecendo? Pode. Deus pode. Mas também Ele pode fazer o que Ele quiser e não te explicar o porquê de estar fazendo isso? Também pode. Ele é Deus. O mais importante de tudo isso não é Deus explicar a você o porquê de Ele estar fazendo. Mas o mais importante de tudo isso é você demonstrar a Ele o quanto você confia nele. O quanto está a tua fé. Lembra dos milagres de Cristo? Quando ele abria a boca e dizia, vai, seja feito conforme a tua fé. Vai, seja feito conforme a tua fé. Então, que nós possamos cada dia mais tomar posse dessas palavras e declarar ao Senhor dizendo, Senhor, eu acredito naquilo que tu estás fazendo e eu creio que tu estás fazendo o melhor por mim. Eu confio em ti e independentemente da circunstância, eu vou glorificar o teu nome, pois sei que aquilo que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem, aonde eu vou poder usufruir da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Vamos orar? Você recebe essa palavra? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço, meu Pai querido, por aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Abençoa poderosamente a cada um durante este dia. Sê conosco, nos dá, meu Pai, um dia maravilhoso, uma semana cheia de bênção e de vitória em ti, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Esta é a nossa primeira ministração, né, do segundo dia. E que Deus possa te abençoar poderosamente. E vem estar conosco. Vem estar conosco. Daqui a pouquinho temos a segunda ministração. Amém? Deus te abençoe. Às 9 horas estaremos de volta, em nome de Jesus. Paz.